Princípio da legalidade. O conceito do princípio da legalidade nada mais é que a administração pública só pode praticar as condutas autorizadas em lei. Portanto, o princípio da legalidade representa a subordinação da administração pública à vontade popular. E o exercício da função administrativa não pode ser pautado pela vontade da administração ou dos agentes, mas deve obrigatoriamente respeitar a vontade da lei. Pode-se dizer que esse princípio é o mais importante princípio específico do direito administrativo, do qual derivam outros, como finalidade, isonomia, razoabilidade e proporcionalidade. A doutrina europeia divide o princípio da legalidade em dois sentidos. O sentido negativo, ou também chamado princípio da primazia da lei, o qual enuncia que os atos administrativos não podem contrariar a lei. Trata-se de uma consequência da posição de superioridade que a lei ocupa em relação ao ato administrativo. E também tem o sentido positivo, também chamado de princípio da reserva legal. E quanto ao princípio da reserva legal, preceitua que os atos administrativos só podem ser praticados mediante autorização legal. Portanto, não basta não contradizer a lei. O ato administrativo deve ser expedido segundo legem. Sendo assim, a reserva legal, ela reforça muito o entendimento de que somente a lei pode trazer alguma coisa nova na ordem jurídica. Sobre o assunto do bloco da legalidade e o princípio da juridicidade, a Lei Federal nº 9.784 de 1999, chamada de Lei do Processo Administrativo, define, no artigo 2º, parágrafo único, inciso 1, a legalidade como o dever de atuação conforme a lei e o direito. Sendo assim, não se reduz ao simples cumprimento da lei em sentido estrito. A redação do dispositivo permite contemplar o que a doutrina estrangeira tem chamado de princípio da juridicidade, ou seja, obrigação de que os agentes públicos respeitem a lei e os instrumentos normativos existentes na ordem jurídica. A juridicidade é uma ampliação do conteúdo tradicional da legalidade, pois além de cumprir leis ordinárias e leis complementares, a administração está obrigada a respeitar o denominado bloco da legalidade. Significa dizer que as regras que vinculam da atividade administrativa vêm de outros veículos normativos, como Constituição Federal, Constituições estaduais e leis orgânicas, medidas provisórias, emendas constitucionais, tratados e convenções internacionais, costumes, atos administrativos normativos, como decretos e regimes internos, decretos legislativos e resoluções, e princípios gerais do direito. Esse princípio da juridicidade representa uma enorme e grande mudança no direito administrativo, pois antes a lei formal, que vinha do parlamento, era a única fonte imediata a ser observada nos comportamentos da administração. Agora, além da lei, são vinculantes para as decisões administrativas também as diversas fontes que foram citadas anteriormente, como as constituições estaduais, leis orgânicas, Constituição Federal, medidas provisórias e os outros. O princípio da legalidade encontra fundamento em 3 artigos diferentes da Constituição Federal de 1988. O primeiro artigo é o artigo 5º, inciso 2º, aquela famosa frase: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Ampara nesse artigo a legalidade geral, que ultrapassa as fronteiras do direito administrativo. Mas quando se traz seu significado para o direito administrativo,
deve ser compreendido como: ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa em virtude de ato administrativo. O segundo artigo é o artigo 37 caput. A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. É o princípio que vem expresso o princípio da legalidade, que diz que a atividade administrativa, no exercício de qualquer dos poderes, deve obedecer às regras estabelecidas pela legislação. O terceiro e último artigo é o artigo 84, inciso 4º. Compete privamente ao Presidente da República sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Essa parte final, ela reforça o papel secundário reservado aos atos administrativos no direito brasileiro. Secundário, pois, tais atos pressupõem a existência de uma lei, a ser por eles regulamentada e, enfim, executada. Já que os decretos e regulamentos, assim como todos os atos administrativos em geral, só podem ser expedidos para viabilizar a execução da lei. Sendo assim, a função do ato administrativo é estabelecer uma ponte concretizadora entre a lei geral e o caso específico. Legalidade privada e legalidade pública. Diferencia-se a legalidade nesses dois âmbitos, como: na administração privada, é lícito fazer tudo o que a lei não proíbe. Já na administração pública, só é permitido fazer o que a lei autoriza, sem liberdade e sem vontade pessoal. A relação que o particular tem com a lei é de liberdade e autonomia de vontade. Assim, o silêncio da lei quanto ao regramento de determinada conduta é recebido na esfera particular como permissão para agir. O direito privado tem uma norma geral permissiva implícita, pois a ausência de norma específica está tacitamente regulada como permissão genérica. Ao contrário, a relação do agente público com a lei é de subordinação. Por isso, a ausência de disciplina legal sobre certo comportamento significa, no âmbito da administração pública, uma proibição de agir. No direito público, existe uma norma geral, proibitiva, implícita, na medida em que a falta de regra específica atrai a incidência de um comando proibitivo genérico. Agora, as exceções à legalidade. A Constituição Federal prevê 3 institutos que alteram o funcionamento regular do princípio da legalidade por meio da outorga de poderes jurídicos inexistentes em situação de normalidade. Primeiro, a medida provisória, no artigo 62 da Constituição. Segundo, o estado de defesa, artigo 136 da Constituição também. Terceiro, o estado de sítio, artigos 137 a 139 da Constituição Federal, conforme ensina Celso Antônio Bandeira de Mello.